operações terrestres, operações defensivas, fundamentos da defensiva. Apropriada utilização do terreno. O defensor deve desdobrar suas tropas com base principalmente no terreno. Como todo mundo já sabe, o terreno é que vai determinar, né, o tipo a ser utilizado tanto numa operação defensiva quanto defensiva. Manterá o controle sobre os acidentes capitais essenciais à observação, comunicações e movimentos da reserva. E negará ao inimigo o uso do terreno que ameace o sucesso da defesa. A área selecionada deverá fornecer boas condições de observação, campos de tiro, cobertas e abrigos. Os obstáculos deverão canalizar o movimento das forças inimigas para as áreas favoráveis ao desencadeamento de contra-ataques ou de fogos de destruição. Então, a apropriada utilização do terreno, né, vai proporcionar tudo isso que foi dito, né? Principalmente você vai tentar canalizar o inimigo para uma área de matança, onde você vai ter ali uma boa utilização das suas armas de tiro tenso e de tiros de trajetória curva, né? Ou de apoio de fogo. Segurança. O defensor deve adotar medidas para não ser surpreendido, uma vez que o inimigo retém a iniciativa das ações e a liberdade de manobra. Ou seja, quem tem a defensiva, ela nunca tem a iniciativa. E sim quem vai atacar, né, quem vai executar as operações ofensivas, que tem a iniciativa e a liberdade de manobra. Tais medidas incluem emprego de forças de segurança, busca de conhecimento sobre a localização e deslocamentos das forças inimigas, aproveitamento de cobertas e abrigos, camuflagem, uso de radares de vigilância terrestre, dispositivo de escuta e etc. Então, tudo isso deve ser empregado para você ter uma segurança na tua defensiva. Surpresa. A surpresa é tão importante na defensiva quanto na ofensiva. Assim, o defensor deve empreender seus esforços tanto para negá-la ao inimigo pelo uso de elementos de segurança, reconhecimento e vigilância, quanto para obtê-la. Adotará então medidas para não ser surpreendido, tais como o emprego de forças de segurança, busca de informes sobre a localização e deslocamentos de forças inimigas, meios de defesa passiva, como aproveitamento de cobertas e abrigos, uso de camuflagem, radares, mesma coisa que o outro, né? Então podemos dizer, né, só para terminar, uso de camuflagem, radares de vigilância terrestre, dispositivo de escuta. A surpresa e a segurança, elas estão caminhando juntas. Porque, obviamente, quando você nega a surpresa ao inimigo é porque você tem bons dispositivos de segurança para alertá-lo. Conhecimento do inimigo, né? Já foi dito lá em cima também que você tem que saber o tipo de deslocamento, o tipo de armamento dele, né? Mas vamos ler assim mesmo. Conhecimento do inimigo. O defensor deve considerar a liberdade de que dispõe o atacante para escolher o momento, o local e a direção e o valor de suas tropas para realizar o ataque. Novamente, é ele que detém a facilidade de manobra. Deste modo, o conhecimento das possibilidades do inimigo, sua doutrina operativa, seus principais hábitos, o levantamento das vias de provável acesso do inimigo e os objetivos que se podem selecionar são essenciais para o sucesso da defensiva. Ou seja, você tem que estudar bastante o inimigo, né, mais do que a própria área a ser defendida, porque com isso você não vai ser surpreendido, vai facilitar a sua segurança. Uma vez obtido o maior número de dados possível sobre o inimigo, o defensor poderá antecipar as ações inimigas, estabelecendo mais rapidamente as condições para reassumir as ações ofensivas. Este fundamento complementa o da defesa. Apoio mútuo. O apoio mútuo pelos fogos, pela observação e pelo emprego de elementos de manobra garante a necessária coesão à área de defesa e dificulta o engajamento e destruição da tropa por parte, né? Tal apoio será obtido quando os núcleos de defesa estiverem dispostos de modo que, ao atacar um deles, o inimigo fique sob fogo direto de ao menos um outro. Ou seja, todas aquelas suas células de segurança que você vai montar na defensiva, elas têm que se apoiar mutuamente, né? Aí o texto já fala, quando uma for atacada, pelo menos uma outra célula vai ter que fazer a cobertura de fogos em cima do inimigo. Tal condição é imprescindível entre subunidades de uma mesma unidade e entre suas frações subordinadas, bem como no âmbito dessas frações. O que ele está dizendo, por exemplo, eu tenho um pelotão que está defendendo uma determinada área, né, e ali ele está desdobrado em GC. Né? Um GC tem que apoiar o outro, né, esse apoio mútuo, isso que é apoio mútuo. Se um GC ele for atacado, pelo menos dos dois outros GCs que estão fazendo também a defesa, né, no âmbito do pelotão, um desses GCs tem que fazer a cobertura de fogos em cima
em cima do inimigo para que ele possa desengajar. Defesa toda a volta. A liberdade de manobra do atacante faz com que o defensor esteja preparado para enfrentá-lo vindo de qualquer direção, inclusive com tropas transportadas por meios aéreos, né? Quando você vai fazer ali um plano de defesa, com certeza você vai usar armamento antiaéreo, né? Que senão vai ficar muito fácil. Defesa em profundidade. É necessária com vistas a reduzir o ímpeto do ataque e evitar o rompimento da posição defensiva, forçar o inimigo a realizar repetidos ataques, permitir ao defensor avaliar as ações executadas pelo inimigo e contê-las, impedir o inimigo a empregar suas reservas em local e no momento não decisivos e diminuir os efeitos dos seus fogos. Então isso aí são as características de uma defesa de profundidade. Para que você faz isso? Flexibilidade. Na defensiva, a flexibilidade é conseguida pela seleção e preparo de posições de muda e suplementares, pela mobilidade dos elementos de combate da reserva, pelo controle centralizado das armas de apoio, pela preparação dos planos de contra-ataque e pelo planejamento de retomada das ações ofensivas. Máximo emprego da ação ofensiva. Considerando que a ofensiva é a forma decisiva de combate, né, o defensor deve estar atento às oportunidades que permitam adotá-la. Então não é que você está fazendo uma defensiva que você nunca vai fazer uma ofensiva. No momento certo você vai poder, você fazendo um planejamento bem detalhado, a sua ofensiva ela pode se desdobrar numa ofensiva. Ações dinâmicas que levam à retomada da iniciativa incluem patrulhamento agressivo, ataque com as forças de segurança antes que o inimigo alcance a posição defensiva, incursões contra suas tropas que estejam se preparando para o ataque e contra-atacando suas penetrações na posição defensiva. A dispersão. Este fundamento deve ser considerado concorrentemente com a necessidade de se obter o máximo apoio mútuo, a máxima segurança e o mínimo de vulnerabilidade aos fogos inimigos. Então, com isso, você consegue, com a dispersão, você consegue fazer isso. Integração e coordenação nas medidas de defesa. A eficácia da defesa é baseada na integração e coordenação cuidadosa da manobra, do planejamento de apoio de fogo, do plano de barreiras e do plano de defesa anticarro. Utilização judiciosa do tempo disponível. O planejamento e a organização da posição defensiva será tanto melhores quanto maior o tempo disponível. Aquilo que eu falei lá na defesa preparada e defesa imediata. O tempo é que vai determinar, né, os artifícios e os meios que você vai utilizar na sua posição defensiva. Sua judiciosa utilização deve ter preocupação constante antes e durante a operação. Organização de uma área de defesa. A área de defesa é organizada em profundidade segundo 3 escalões. Nós temos a área de segurança, a área de defesa avançada e a área de reserva. Então esses 3 escalões aí determinam a área de defesa. A área de segurança é a que se estende para a frente e para os flancos desde o limite anterior da área de defesa avançada, o famoso LAADA, limite anterior da área de defesa avançada. Nesta área operam as forças de segurança ou escalão de segurança, destinado a fornecer conhecimentos e alerta oportuno sobre o inimigo, impedir sua observação terrestre sobre a área de defesa avançada, iludi-lo quanto à posição defensiva e, de acordo com as suas possibilidades, retardá-lo ou desorganizá-lo. Então isso aí explica, né, basicamente o que é uma área de segurança. A área de defesa avançada é a que se estende para a retaguarda desde o LAADA, né, limite anterior da área de defesa avançada, até o limite posterior dos elementos de primeiro escalão. Nela é que terão lugar as ações decisivas na defensiva. Nesta área operam forças de defensiva avançada que serão estruturadas de acordo com a forma de manobra tática defensiva adotada. Quando esta for baseada na manutenção do terreno, tais forças serão destinadas a impedir a entrada do atacante na área. Se o planejamento estabelecer uma defesa com base na mobilidade, as forças de defesa avançada terão a tarefa de canalizar o inimigo para uma região previamente escolhida, que favoreça sua destruição pelo fogo e pela manobra ofensiva com a reserva. E a área de reserva é a que se estende desde a retaguarda dos elementos de primeiro escalão até o limite posterior do escalão considerado. Na defensiva, a reserva é o principal meio que se dispõe o comandante para influenciar no combate e reconquistar a iniciativa. Isso é muito importante. Então nós sabemos que a reserva ela pode ser utilizada para fazer a reconquista, né, do objetivo, caso ele seja tomado.
Com isso nós terminamos essa aula e até a próxima.